Olá, meu livro, tudo bem com vocês? Rafael aqui mais uma vez. Hoje eu quero discutir com vocês um livrinho que eu li digital, não comprei ele em versão física, comprei numa promoção que estava na Amazon, bem baratinho, Matéria Escura, do Blake Crouch. E é uma obra de ficção científica contemporânea, versa sobre um tema bastante falado nos últimos 10, 12, 15 anos, que é o multiverso. E contará a história Jason Destin, se eu não me engano, é o nome dele, que ele foi um proeminente físico, né, na juventude, físico quântico, que poderia ter alçado voos maiores, mas por motivos de amores, casamento e um filho feito, sem muitas pretensões, ele abandona a carreira, assim como a sua esposa, Daniela, e os dois vivem como um casal pacato. Ele atualmente, né, na história, ele é um professor de física numa universidade local e tal. Tem essa criança, né, o filho adolescente, com 14, 15 anos, o Charlie. Mas o que me interessa aqui, falando rapidamente do enredo, numa certa noite ele vai, né, onde dá o impulso pro livro, numa certa noite ele vai numa comemoração de um amigo que bem sucedido, esqueci o nome dele, é Ryan, algo assim. E ele vai nessa comemoração, chega lá, conversa. Existe você sente que há uma inveja ali, né, do Jason por não ter conquistado as coisas, por não ter vivido a vida. Aí você já vai pegando o que o multiverso ele tem lidado, ele tem trazido de discussão recentemente, é sobre as vidas que eu não vivi, as vidas que eu nunca viverei, né, vamos dizer assim. E o livro não vai fugir disso, né? Não é uma discussão física profunda, ainda bem, porque senão não entenderia nada. Mas ele sai depois dessa comemoração, ele está voltando para casa, acho que ele ia passar na farmácia, sei lá o que era. Ele é sequestrado, passa toda a cena do sequestro, uma cena muito bem escrita, e depois ele acorda num lugar onde ele não reconhece ninguém. Ele é colocado numa banheira, passa por alguma bateria de exames e meio grogue, assim, acordando. Ele é colocado quase diante de algumas câmeras, uma pessoa que vai fazer algumas entrevistas, e a pessoa fala: olha, você é a primeira a voltar depois de... Você é a terceira das 3 pessoas que foram, né? Algo assim. E aí ele começa a perceber que tem algo errado, ele não reconhece aquelas pessoas, aquele mundo ali não é dele. Mas aí, para adiantar um pouco a história, porque eu quero discutir um outro ponto, ele descobre, obviamente, assim, até com uma certa facilidade, que ele está num outro lugar, né, num outro universo. Ele entrou no multiverso de alguma forma. Ok. Depois disso, ele vai tentar voltar para o universo original dele, né? E aí ele chama essa tentativa, né, as pessoas, ele descobre que quem o levou àquele multiverso foi ele no multiverso, que deu conta de construir uma máquina que dava para andar por outras linhas temporais, etc. E aí o objetivo do livro, do protagonista, é voltar para sua família, voltar para o seu filho, etc. e tal. E aí uma série de problemas, mundos que eles visitam aí são estranhos, mundo apocalípticos, mundo perfeitos, cheio de neve, mundos que são muito parecidos com o dele original, mas a esposa tem outra coisa, a versão dele é outra coisa, a esposa solteira, a esposa morta, o marido, ele, etc. As possibilidades. Ok, eu tenho pensado bastante sobre isso, sobre essa questão de multiverso, principalmente esses filmes da Marvel agora, e virou como um recurso narrativo da nossa época. Como é interessante a forma que se escreve algumas histórias, como elas refletem o que nós somos naquele momento, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque o século XX, ele é um século que chegou num momento em que parece que ele se esgotou, certo? E ele esgotou também tudo que poderia ser feito em termos de estilo narrativo. E para tentar sair desse esgotamento,
de um estilo mais tradicional de narração, ele busca uma tentativa, no primeiro momento, de quebrar a própria linguagem, né? Tentar escrever com uma linguagem mais crua, extremamente minimalista, mas isso ainda não dava recursos, né? Associado a isso, vamos dizer assim, ainda tem um fluxo de consciência, que foram elementos criados, né, ao final do século XIX, início do século XX, nesse modelo narrativo, que deram uma guinada, uma abertura para as narrativas. E recentemente nós temos duas formas de narrativas que estão bastante presentes, que é a autoficção, né, e a questão do multiverso. Na autoficção, que eu acho extremamente válida, a prioridade é tentar ficcionalizar a própria vida, contando um pouco da sua biografia, né, se colocando demais no texto, sendo verdadeiro demais, fazendo um exame de consciência, uma parresia ali constante, né? E para mim o ápice disso tudo é o Karl Ove Knausgaard, tem vídeo no canal, com os 6 volumes lá do Minha Luta. Bom, mas quando a gente chega no Blake Crouch, você percebe que é um cara que escreve bem, que ele tem o manejo da escrita, da produção narrativa, e ele vai pegar o gancho disso que está vendendo bastante. É uma questão de mercado também, que é a questão do multiverso. Só que, enquanto a autoficção ela busca compreender melhor o eu no mundo, vamos dizer assim, essa questão do multiverso, ela transparece outra coisa. Ela parece mais uma fuga do eu desse universo, né? E tem uma música do Nine Inch Nails que se chama All That Could Have Been, tá num disco, é o disco 2 de um ao vivo deles, o Steel. E lá ele fala, né, tudo que poderia ter sido, mas ok, a gente vive com isso desde a aurora dos tempos, né, sobre essas perguntas do que fazer do que sentir, né, do que pensar se fôssemos outras pessoas, outras escolhas, né, outras pessoas de nós mesmos, né, assim, né, outras versões de nós mesmos. E isso me parece, como eu disse, um sintoma do nosso século XXI, porque a grande pergunta hoje é: eu posso ser outro? Eu posso criar uma linha temporal dentro de uma realidade que é a minha mesmo? E o que eu estou pensando quando eu falo isso? Eu falo de avatarização do ser, né, do indivíduo. Por exemplo, quando eu tinha meus 15, 16 anos, a internet já era uma realidade. A gente entrava no Mirk, não sei se vocês vão saber o que é isso, era tipo um WhatsApp super tosco, e a gente escolhia um nick, né, um apelido, e pronto, colocava lá o servidor, entrava e conversava com o pessoal da cidade. E cada pessoa se identificava com alguma coisa, assim como a gente se identifica na vida, né? São os nossos pseudônimos. Isso é ok, sempre existiu. Só que isso sempre existiu como uma forma de criar um outro eu num lugar em que eu não consigo entrar como o eu real, que é o mundo virtual, no caso aqui do Mirk, né, que é esse exemplo que eu estou dando. E o que eu tenho pensado é exatamente o que parece que tem ocorrido o oposto. E se aquele eu virtual aparecer nesse mundo real? E se o meu nick, que é, sei lá, Ursinho Panda 2020, por exemplo, e se eu pudesse ser um ursinho panda, sabe? E eu não estou fazendo isso, não estou falando isso para tentar criar uma polêmica em relação às identidades contemporâneas. Não, eu estou dizendo isso para a gente refletir um pouco sobre o porquê que a identidade que a gente tem, ela já não é mais suficiente. Porque o multiverso, no caso do livro, né, por exemplo, ele não é mais... ele não consegue mais sustentar o que nós temos de realidade. O que aconteceu? O que nós perdemos aí? Por exemplo, na história do livro, o Jason 1, que é o que está contando a história, né, em primeira pessoa, ele é sequestrado pelo chamado Jason 2, que é o cara que conseguiu construir essa máquina, né, que foi o Jason que não deixou de ser físico físico quântico, e foi até o fim, e depois ele constrói essa máquina e vai lá e rouba a vida do Jason 1, né, do Jason 2, perdão. Então, peraí,
Um cara que é um físico foda, um físico que conseguiu construir né, uma F máquina do tempo, uma máquina né, que vai ligar essas possibilidades de linhas temporais, e o cara ele só quer uma família. É isso. Ah, passei um tempo te observando depois que eu consegui vir pra cá e tal. É foda essa vida que você tem, né? A grama do vizinho ali é mais verde. Eu só quero essa família. Então eu vou te sequestrar, vou te jogar numa outra linha temporal, se vira pra onde você vai. E, ok, eu vou pegar sua família. Você se vira lá nessa nova linha temporal que eu criei. É até uma coisa de roteiro meio estranha, porque para você sair da máquina para abrir uma nova linha, você tem que estar meio que consciente de o que você quer. Você tem que meio que desejar onde você gostaria que a porta abrisse, né? Mas se o cara estava desacordado, como é que ele sai na linha temporal do Jason 1? Então ele tinha um controle muito grande dessa máquina. Do Jason 2, perdão. Mas, ok. Então, por que é tão difícil? Né? E parece que essas linhas temporais, elas têm dado abertura para que o cinema, né? Aquele filme que ganhou o Oscar lá, o Tudo ao Mesmo Tempo, sei lá. É um bom filme. E agora o Blake e outros tantos, né? Por que nós estamos priorizando essas vidas que não são e que nunca serão? O que está rolando aqui, né? Se a gente for, eu vou fazer dois paralelos que podem parecer extremamente bizarros, mas vocês me perdoem. O primeiro é de conhecimento de qualquer leitor de história, principalmente de teoria da história, que os movimentos revolucionários, Revolução Francesa, Revolução Comunista, a Revolução Russa de 1917, a Revolução Comunista, né, liderada pelo Lenin, que o objetivo era criar um mundo novo. Ótimo, a gente sabe disso. Né? É um mundo baseado em outros princípios. Mas, dependendo do autor que você lê, fica muito evidente que a ideia de alguns teóricos desses processos, né, de teóricos da Revolução, era acelerar o tempo histórico, né, fazendo a Revolução e trazendo o futuro para o hoje, por exemplo. Mas para você ter essa ideia, você precisa ter uma noção de etapas históricas. Ah, isso vai acontecer, depois vai levar a isso que vai chegar ao ponto final. Mas eu não quero esperar o ponto final, porque vai demorar demais. Eu quero estar vivo quando aquele ponto final acontecer. E se eu acelerar aquele ponto final até aqui? Né? E desde do iluminismo, quando a história passa a ser também uma lei universal, né, pensada como uma lei universal, a história humana em etapas, nós somos parte de um grande plano, que não sei que plano é esse, que a gente chama de filosofia da história. Desde o iluminismo até o recente momento, né, o tempo futuro sempre foi uma necessidade de completude no agora. Só que com a física quântica, com as possibilidades dessas novas teorias de multiverso, de linhas temporais, a necessidade agora não é mais o futuro, vamos dizer assim, né? Não é o que vai acontecer futuramente, não é a pretensão, não é mais acelerar o tempo, é viver todos os tempos ao mesmo tempo. Entende o que eu tô falando? E é bacana pensar nisso, mas também me traz um certo temor, porque quando a gente quer viver de alguma forma, pelo menos no meio literário, né? Eu não estou falando que isso é na prática, né? A Revolução Francesa foi real, ela aconteceu. Apesar da teoria ter essa aceleração histórica, tem consequências no mundo real. A Revolução Russa é idem, mesma coisa. Mas quando a gente fala em multiverso, ainda a gente sabe que teoricamente é possível, vamos pensar assim, mas que na prática, na vida real, na concretude das ações, é impossível. Então, mas se teoricamente é possível, é também há uma possibilidade da multiplicação da identidade. Eu não sou mais um, eu sou vários. Eu acho que o livro, no caso aqui, ele peca nesse ponto. Porque o cara, ele passa por várias linhas temporais, vários eus, vários mundos, e ele não aprende nada. Nada. Ele só quer voltar para a mulher dele, sabe? Ele é hiper focado naquilo, e ele não tem um desenvolvimento de personagem, nada. Ele é um cara que, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu não aprendi nada com essas novas identidades. Não sei se é um problema do autor,
de não ter querido, não ter tentado explorar essa parte, pretendido explorar essa parte. Eu não sei se é um problema da própria ideia de linha temporal, porque a partir do momento que você percebe que é possível se multiplicar e viver várias vidas, que não é essa real, né? Esse Rafael, no caso aqui. E essa multiplicação do eu, ela não traz nada. O outro eu é tão unidimensional quanto esse eu do agora. Então qual que é a vantagem? Vocês me entendem? Qual é a vantagem? Se, como eu disse, né, na brincadeira que eu fiz agora há pouco, se eu quero ser o Panda 2020 e eu quero me vestir de panda, etc e tal, qual é a vantagem? O que eu estou ganhando com isso? A não ser explorar uma faceta muito diminuta da minha vontade de identidade. Então, o que eu tenho pensado, né, e o livro me trouxe essas reflexões, né, tipo assim, esse canal não é para ficar recomendando livro, dar nota de 0 a 10, de 0 a 5 e tal. É um livro que você lê rapidinho e tal, um livro para descansar mesmo, é legalzinho. Talvez, não sei se a série saiu ou não, eu lembro que eu li notícias sobre, quando eu estava pesquisando algumas coisas, mas tomara que a série consiga penetrar melhor nessas questões, né, do eu e tal, da identidade. Mas aí, voltando, a questão mesmo não é o multiverso, né? Esse é o meu ponto. A questão mesmo não é a possibilidade de linhas temporais. Se a física quântica vai conseguir fazer isso ou não, se existe o gato morto, o gato vivo dentro da caixa, que se dane isso tudo. A questão é, por que a identidade não funciona mais? Por que aquela coisa que outrora parecia ser mais sólida em torno de um eu que teria raízes mais profundas num mundo que eu vivo, né, com referências que eu tenho, por que essa identidade não basta mais? O que falta? O que precisamos ainda para fruir mais do que somos? E isso que tem me instigado, quando, por exemplo, lendo o livro, eu percebo que o personagem principal, e talvez o próprio autor, nem tenha se ligado para isso. Porque quando ele percebe que existem vários outros eus, esses vários outros eus são indiferentes, sabe? Eles vivem a sua vida para lá. São fragmentos de identidade que não são de uma mesma identidade, que estão ali, mas de uma mesma pessoa, né? De uma mesma origem, vamos colocar assim. Então, nesse ponto, eu fico um pouco, não vou falar preocupado, porque eu não quero ser alarmista, eu não vou falar que eu tô ok, mas é um ponto que tem me instigado muito, porque sou professor e como eu trabalho com muitos adolescentes, e a questão da identidade na adolescência, ela é um ponto muito crucial na vida deles. Porque a identidade é aquilo que você se apresenta para o mundo e como o mundo te vê, né? Vamos colocar assim. E tenho percebido que o multiverso, ele meio que já existe nessas identidades. E por quê? Porque esses alunos, né, esses adolescentes, perdão, né, que eu tenho o prazer de conviver assim e perceber isso no dia a dia, nas conversas, no que a gente vê, eu tenho notado que eles se fragmentam o tempo todo. E eles se fragmentam porque é como se eles se descolassem de si mesmos para viver uma outra vida, depois eles voltam para a vida anterior, depois eles vão para outro lugar e tal. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas, por exemplo, eu era adolescente e eu gosto ainda muito de música de rock pesado e tal, e eu tinha certeza que eu era, né, filho de alguma divindade negativa e eu queria só andar de preto, etc. Tal. Aquela identidade, ela estava ainda colada ao meu eu. Quando eu me despia da roupa preta, do Iron Maiden, né, do Mayhem, sei lá, que eu usava, quando eu me despia daquilo, o Rafael não deixava de ser Rafael. Certo? E quando eu ia pro almoço de domingo na casa da avó, o Rafael, o metaleiro, ele ficava um pouco escondido, mas ele ainda estava lá. Eles estavam unidos no mesmo âmago, vamos colocar assim, no mesmo core.
Mas o que as linhas temporais, né, da literatura hoje tem trazido é que você não tem mais esse âmago. Você é qualquer coisa, a qualquer momento. É como se você pudesse ligar e desligar um botão. Agora eu sou assim, agora eu sou daquele outro jeito. E quando você pensa nisso com mais cautela, com mais parcimônia, há um risco aí. Eu não sei qual, mas soa que esse castelo sem uma base sólida, ele pode desmoronar, certo? E o livro, ao final, quando ele consegue retornar para a sua linha original, né, o Jason 1, o que está escrevendo, ele encontra milhares de outros Jason pululando ali, com o mesmo objetivo: voltar para Daniela, voltar para casa, voltar para aquela vida. Talvez, como eu disse, não sei se o autor fez isso de propósito ou não, mas a sacada perfeita tenha sido essa. Independente de tantas linhas temporais, há uma coisa que é sólida, real e concreta. E é uma referência. É aquilo que me torna o que eu sou. São as coisas que eu convivo no dia a dia. As coisas que se apresentam para mim no dia a dia. E como elas se tornam referenciais para mim. E quando você quebra a identidade nessas possibilidades de linhas temporais, o que tem acontecido no nosso mundo, as referências, elas são vagas. Elas são passageiras. E como você constrói uma identidade com referências que não estão arvoradas e num solo onde você não se arvora? E esse livro, apesar de ser um livro bem tranquilo, assim, né? Nada muito profundo, não traz nenhuma discussão mais séria, ele me fez pensar algumas coisas. Não sei se fez muito sentido para vocês, mas é isso aí. Obrigadão.